Ragatuna Sual Harun Fil Jamia, no Hadith Ahmed Dakik, número 7346, e também em outras isnad, cadeias de transmissão. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele disse: as pessoas estarão arruinadas quando elas se tornarem selvagens por conta própria, por si mesmas. Então, nós regularmente falamos aqui que nós vivemos num mundo bárbaro, num mundo selvagem. Só que a tecnologia, os lugares luxuosos, a cultura, algumas coisas, cinema, enfim, é como um automóvel, por exemplo, que a parte interna do automóvel tem um acabamento. Você não vê que atrás daquele painel está cheio de fio, que do lado daquela porta tem uma lata, mas o ser humano, ele está numa pseudo-humanidade, e esta humanidade, ela se enfeitou, se decorou como um carro luxuoso. Parece que há alguma evolução, parece que há alguma humanidade, alguma urbanidade, mas na realidade, um pouco atrás dessa maquiagem, deste teatro, é um mundo bárbaro, cheio de barbaridades e selvageria. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou que o ser humano seria arruinado quando chegasse à selvageria por si. Então, hoje em dia, as pessoas podem se tornar selvagens ao mergulhar em algumas redes sociais, em algumas ideias, em algumas coisas, elas podem chegar à barbárie. Como a gente está vendo o que está acontecendo na Palestina. Nós temos um lado bárbaro, selvagem, que estava assassinando civis israelenses, e nós temos um outro lado bárbaro que está assassinando civis palestinos. Dois bárbaros. Agora, a gente tem mentira por trás disso também, porque dizer que a barbárie começou ali é mentira. A barbárie se estende há anos, 70 anos, quando um povo mantém um outro num campo de concentração. 2.300.000 pessoas trancafiadas num campo de concentração. Isso já é barbárie, já é uma barbárie. E se a gente mantém pessoas num estado extremamente precário, elas vão chegar à barbárie. E daí a gente pega pessoas que estão ainda dentro do seu carro de luxo, enfeitado com o teatro, com a maquiagem, de que esse mundo não é bárbaro, e dizem que é justificável. Mais barbárie para acabar com a barbárie. Pode matar à vontade, porque está tudo justificado. É aquele lado que está matando aquele outro, então pode matar, não tem problema nenhum. Então, quem defende isso é outro selvagem, outro bárbaro. E assim o nosso mundo é. Mas nada disso é novidade. A gente já viu outros períodos negros recentes, como a própria pandemia, que não faz muito tempo que ficou para trás. Inclusive, Sheikh Bahauddin Adil falou, no final da pandemia, ele falou assim, vocês estão vendo uma coisa ruim passando, outra coisa pior está por vir em breve. Inclusive, também Sheikh Bahauddin Adil falou, antes de eu começar esse conflito palestino, ele falou assim, Mahdi, alaihi salam, está na iminência de chegar. Nos próximos dias, semanas, meses, está na iminência de chegar. E aconteceu tudo, aconteceu 3 dias depois que ele falou isso.
Maulana tem dito nas suas classes de Hadith, alguns estudos aí sobre o fim dos tempos, sobre Dajjal, anticristo, sobre a selvageria. Ontem ele disse, se eu não me engano aqui, porque eu não estava presente, mas me transmitiram, que Dajjal virá após a guerra. Não necessariamente essa guerra, mas após a guerra. A gente não sabe exatamente. Por exemplo, Sheikh Mehmet Nazim disse que a Terceira Guerra Mundial começou com a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Então, a Terceira Guerra Mundial, por essa perspectiva, se estende desde a década de 90 até hoje. A gente está 30 anos em guerra. E por que não? A Primeira Guerra Mundial demorou bastante tempo, a Segunda Guerra Mundial demorou lá seus 20 anos também. Então, a gente estaria já há 20 e poucos anos, quase 30 anos, na Terceira Guerra Mundial. Quando que é o pico dessa guerra? Quando que é o final dessa guerra? A gente não sabe. Mas, Maulana disse que antes de aparecer Dajjal mesmo, o anticristo, aparecerá 40 pequenos Dajjal, 40 pequenos anticristos. Sendo que alguns já apareceram e, inclusive, ele apontou alguns. Então, a gente alerta aqui regularmente para as pessoas que a gente está na iminência. Agora, quando o Corão fala que quando só pertence a Allah, subhanahu wa ta'ala, só ele sabe quando. Mas a gente tem aí vários indícios que esse quando é breve. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Nada. Nada, ninguém pode mudar isso. Está escrito. Agora, está escrito também que virá Mahdi, alayhi salam, e Isa, Jesus, alayhi salam, e eles mudarão tudo isso. E eles têm o poder de mudar tudo isso. Nós não temos poder. As pessoas ficam indignadas porque elas não podem manifestar em grupos, às vezes, a sua indignação, achando que se gritarem num grupo, elas ajudarão no que está acontecendo na Palestina. Isso não altera em nada. A pessoa gritando na sua casa, em grupos, no Facebook, onde quer que ela grite, isso não vai alterar em nada. Está escrito que quem vai alterar é Mahdi, alayhi salam, e Isa, alayhi salam. E eles irão assim que Dajjal aí se manifestar. Mas como saber quem é Dajjal, quem é Mahdi, alayhi salam, quem é Isa? Nós estamos numa ordem sufi. Nós temos o mestre. E algumas pessoas também esquecem o que é um mestre. As pessoas não entendem que um mestre dá orientações, o mestre fala, ó, você tem que pensar assim, assim, assado, porque se vocês pensarem assim, vocês vão chegar ali na frente. Então, às vezes, as pessoas não estão antenadas no mestre, não estão tentando seguir as orientações do mestre, e quando for frigir os ovos, daí também não vão perceber o que o mestre indicar e passou. E daí vão amargar com as consequências. Mas, mesmo que a pessoa não perceba o que foi indicado, mesmo que a pessoa esteja desatenta, enfim, será explícito, né, nas ruas. Então, Shirnazi, ele no primeiro momento falava para as pessoas saírem das cidades. Ele falava assim, saiam das cidades, construam comunidades rurais, longe das cidades, longe dos centros urbanos, que lá vocês estarão protegidos. Mas ele viu que é difícil para muita gente que às vezes trabalha na empresa, na grande cidade, no meu caso, funcionário público, não tem como simplesmente desligar. Então, o Shirnazi, ele reeditou essa orientação falando assim, tudo bem, fiquem nas cidades, vocês serão como velas, e as pessoas poderão receber luz de vocês nesse fim dos tempos. Agora, quando foram frigir os ovos, tranquem-se na casa de vocês, fechem todas as cortinas, se isolem de tudo, aguentem lá 40 dias fechados, isolados, não olhem pelas janelas,
Fiquem em paz com a família de vocês, trancados dentro da casa de vocês. E cada gota de água para o verdadeiro munim, para o verdadeiro crente, cada gota de água que a pessoa tem estocada na casa dele, não vai acabar. Como o caso que a gente já estudou dos mineiros chilenos, que eles tinham só um pouco de água e os anjos multiplicavam aquela água ali. Eles tomavam e pensavam, puxa, agora o nosso ficou só um fio de água. No dia seguinte iam tomar um pouquinho lá e já tinha voltado o tanto que tinha no dia anterior. Então o Shenazzi falou isso, que as pessoas que são verdadeiros mumins, verdadeiros crentes, os anjos estarão ali na casa daquela pessoa e multiplicarão aquela água que está se esgotando, vai voltar a ficar um pouco. E aquela comida que está acabando será multiplicada, vai voltar a ficar um pouco de comida. Então, ninguém precisa se desesperar, ninguém está falando que isso vai acontecer agora, mas Shekhinaz, ele falava regularmente, se preparem. Ele falava, às vezes, didaticamente, vai ser esse ano que vai acontecer. E ele passava e falava, agora vai ser esse ano. Ele não estava errando, ele estava preparando. Então, a gente está aqui dizendo que pode acontecer. Você está preparado? Você está preparada para isso? Então, é simples, não precisa se desesperar. Hoje eu falei para o irmão, muito lúcido, muito calmo, ele falou assim, irmão, estou super tranquilo. Eu estou em paz com a minha família, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa, cuidando do meu trabalho, minha casa está em harmonia. O que eu fiz? Eu comprei um botijão de gás a mais, eu comprei um estoquezinho de água a mais, eu tenho um pouquinho mais de comida, e está tudo bem. Eu não estou preocupado, não estou perturbado, minha fé está forte, e é isso. O que Allah subhanahu wa ta'ala quiser, a gente está aqui tranquilo, conectados com Ele e preparados. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente. Tem que estar tranquilas, reforçando sua fé, às vezes esclarecendo qualquer dúvida de fé que a pessoa ainda tenha para fortalecer mais ainda a sua fé e ter essas precauções básicas, mínimas. A gente pode resumir em tem um pouquinho mais de água, tem um pouquinho mais de comida, tenha cortinas para fechar a tua casa, se não tenha sacos de lixo de 100 litros para fechar as janelas da tua casa, se tranque nela e fique em paz com a tua família lá dentro, fazendo salar, fazendo zikr e alegre, porque os ruins, os verdadeiros crentes serão poupados, inshallah. A minha Tawfiq al-Fatiha. Agradecemos a presença de todos os irmãos e irmãs aqui. Inshallah, amanhã, 1h da tarde, a gente tem o Sato Juma. Domingo, inshallah, aula de árabe. E, inshallah, na próxima quinta, estaremos novamente transmitindo o dhikr, se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.